Fala pessoal, do oitavo ano de Edir, tudo bem com vocês? Bem, então vamos para a aula de hoje do Centro de Mídias, que ela está falando sobre a questão da imigração europeia, tá? A questão é a seguinte, galera, a gente tem que entender que os processos migratórios, eles vão ocorrer principalmente por questões econômicas, tá? E isso vai se refletir na cultura também, porque a junção entre vários grupos sociais, entre várias culturas diferentes, vão acabar ocasionando uma nova. Só que dentro da aula, o que acontece nisso? A professora ela vai acabar se focando mais um pouco nas questões migratórias, nas questões de imigração brasileira, tá? O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: o processo de imigração ele não ocorreu com a chegada dos italianos. Não foi. O primeiro processo migratório de grande repercussão a gente vai ter aí com a descoberta do Brasil com os portugueses, certo? Que vieram para cá. E posteriormente aí a gente vai ter também com a chegada dos escravos africanos aqui para o Brasil. Então já existia um processo migratório dentro desse contexto. Qual que é a grande lógica, galera? A grande lógica do processo migratório no Brasil com a chegada dos italianos para cá, o objetivo principal foi trocar a mão de obra. Ou seja, já que o Brasil estava sofrendo forte pressão da Inglaterra para se acabar com a escravidão, e o Brasil ainda era um país focado na questão agrícola, que precisava de trabalhadores para trabalhar nas suas terras, eles não podiam ficar sem nenhum tipo de trabalhador. Consequentemente, isso ia fazer com que a economia do país ela entrasse em declínio. Então, para evitar esses problemas, para evitar perder plantações, entre outras coisas, eles vão começar a fazer acordos para trazer pessoas de outros locais para cá. No caso específico aí em questão, nós vamos ter inicialmente um movimento italiano. Por quê? Neste momento, o governo de Brasil e Itália fizeram um acordo e a Itália estava em crise. Então, teoricamente, os brasileiros prometeram terras após um período de tempo a serem trabalhadas. Isso aconteceu? De fato, não. Então, o que acontecia? As terras, eles tinham um local para morar, mas a terra não era de pertencimento deles. Então, era uma espécie de, vamos colocar assim, de um aluguel dessas terras. E como é que funcionava isso? Como é que os brasileiros acabavam prendendo essa galera às terras, né? Por meio de dívidas. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda lá gigantesca, forneço um pedaço de terra para o cara plantar, certo? Só que nessa minha fazenda gigantesca, ela está longe da cidade. E aí eu abro uma venda e nessa venda a pessoa que trabalha lá, ela vai comprar produtos dessa venda que eu já tenho. E os produtos que eu pratico lá são imensamente mais altos. E aí, em troca disso, se a pessoa não tem dinheiro, eu faço uma troca, faço uma espécie de escambo. Ou seja, olha, então você pega o que você precisa e desconta em dias trabalhados. Isso vai fazer com que esses italianos que vieram para cá, eles se prendam à questão territorial, eles se prendam à terra. Outro ponto específico que a gente tem que entender é que não foram só nessas ondas de movimentos de imigração para o país, não foram só italianos. A gente também teve uma grande, neste período específico, a gente teve uma grande quantidade de japoneses também vindo trabalhar nessas terras brasileiras. Um dos pontos que a professora fala bastante é que o Brasil não era uma colônia de férias, né? O objetivo era vir para cá, trabalhar e gerar lucros. Um ponto que deve ser ressaltado, tá, é que esses movimentos migratórios eles já existiam, não iniciaram como italianos. Então, a gente já teve os portugueses com a descoberta do Brasil. Posteriormente, com a questão da escravidão, a gente teve a chegada do pessoal da África para cá. E aí, depois de dois longos prazos, né, você teve mais o pessoal italiano, né, alguns da Espanha, e depois, mais para o final, o pessoal japonês. Tá, pessoal? Outro ponto importante. Qual seria a vantagem do Brasil com essa lógica de imigração, né? A vantagem é que você tinha uma mão de obra que também consumia. Então, olha lá, o que é isso? O que acontece dentro disso? O escravo em si, pensando numa lógica escravista, pensando numa lógica racista daquele período, o escravo em si, ele só trabalhava. Então, assim, ele não ia gastar nada com na economia, porque a função dele era só trabalhar, ele era descartável. Já quando você tem esse processo imigratório do pessoal italiano, eles estão aqui livres, eles estão aqui de livre e espontânea vontade, tá? Eles não foram sequestrados, que nem aconteceu. Consequentemente, eles são vistos como seres integrantes da sociedade. Ah lá, lembrando,
da época de escravidão aqui, racismo, que o escravo não era visto como um membro da sociedade. A partir do momento que você teve essa transição de mão de obra, tá? Você acabou tendo um aumento econômico também, porque o cara que veio para cá da Europa, né, no caso os italianos, eles acabavam consumindo produtos também, certo? E isso acabava fazendo com que a economia de uma certa forma aumentasse e aos olhos da Inglaterra o Brasil se tornou aí um país, vamos colocar que um país moderno, porque ele deixou a escravidão. Só que o objetivo principal era o quê? O objetivo principal da Inglaterra era fazer com que esse povo brasileiro também consumisse produtos dela, enriquecendo ainda mais seu comércio. Então, a gente pode concluir que esse processo imigratório europeu para o Brasil, ele foi um processo incentivado, tá? E foi um processo com o objetivo de gerar lucros para o Brasil e seus aliados. Como que geravam esses lucros? Por meio do trabalho da terra desse pessoal e a sua comercialização entre os seus locais aí onde eles trabalhavam e nas cidades, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até mais e fiquem com Deus.